No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem que, sem saber controlar sua ambição, cometeu um crime bárbaro por causa de uma simples vaga de emprego. Hoje vamos falar do caso Carolina de Paula. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais ou sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. O ano era 2005. Com 24 anos na época, Carolina de Paula Faria dos Santos vivia em Cubatão, na Baixada Santista. Casada há 2 anos, ela estava no último ano do curso superior de administração de empresas. Devido ao seu curso, conseguiu um estágio em uma empresa brasileira do setor petroquímico, chamada Petrocoque, onde ocupava o cargo de assistente de Mônica Temer de Almeida, a tesoureira da empresa. Carolina era vista como uma colaboradora capaz e prestativa. No entanto, ninguém sabia que ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Hélio Santana, o gerente de produção da empresa, de 42 anos, que também era casado. Com o término do seu contrato de estágio se aproximando, Carolina, em uma conversa informal, perguntou a um colega como se fazia para ser efetivada na empresa. Inocentemente, o colega respondeu: só se alguém morrer para abrir uma vaga. O que deveria ser interpretado como uma brincadeira foi recebido com seriedade por Carolina. Após o fim do seu contrato de estágio, sem ser efetivada, ela começou a planejar como voltar para a empresa, agora em um cargo definitivo. Na mente doentia de Carolina, a forma mais óbvia de conseguir isso era se alguém saísse definitivamente. Como ela tinha experiência na empresa, acreditava que seria chamada para ocupar a vaga. Assim começou a tramar o sequestro de Maria Aparecida, a esposa do seu ex-amante. Ex-amante porque, após Carolina sair da empresa, Elcio cortou todas as ligações com a ex-estagiária. As intenções de Carolina eram, na verdade, sequestrar Maria Aparecida e tirar sua vida, garantindo assim que ela nunca mais voltaria para a empresa. Para esse crime, ela contou com o apoio do seu primo, Rodolfo Queiroz dos Santos, de 25 anos, que em troca de uma recarga de celular, trouxe um amigo de 19 anos, chamado Everton Moura Andrade. No entanto, a tentativa de sequestro falhou e Maria Aparecida conseguiu identificar o carro, um Corsa, e anotar os últimos 2 números da placa. A vítima, então, fez um boletim de ocorrência. Infelizmente, Carolina nunca contou a ninguém sobre os seus planos. Ela acreditava que sequestrar e matar a esposa do seu ex-amante a levaria de volta a Petrocoque. Os policiais acreditam que Carolina talvez tenha pensado que sem a esposa, Elcio se reaproximaria dela e lhe daria um cargo na empresa para passarem mais tempo juntos. No entanto, talvez ela só quisesse se vingar por ter sido abandonada. Pouco tempo depois do fim do estágio de Carolina, Mônica Temer, sua superior, também se afastou da empresa, mas para a licença maternidade. Renata Borelli, de 24 anos, assumiu as funções de Mônica, tornando-se o próximo alvo da ex-estagiária. Ao saber disso, Carolina começou a pensar em uma maneira de assumir a posição de Renata, já que tinha experiência naquele setor. A única solução que encontrou foi garantir que Renata nunca voltasse para trabalhar. Em 18 de novembro de 2005, pouco depois das 4 horas da tarde, Renata voltava de carro para casa, em São Bernardo do Campo, quando o carro Celta verde ficou ao lado do seu. Do banco de trás do Celta, 4 tiros foram disparados, sendo que um deles acertou o ombro de Renata. Após o ataque, o Celta desapareceu da sua vista. Machucada, Renata foi até o hospital e fez uma queixa de tentativa de homicídio, mas não conseguiu identificar os autores. Renata não sabia, mas o Celta verde pertencia à prima de Carolina, que havia emprestado o carro para ela. Carolina estava dirigindo o carro e com ela estava Aislan Dionísio, de 25 anos, e Edson Siqueira dos Santos, de 24 anos. Ambos tinham envolvimento com o tráfico de drogas e eram conhecidos de Rodolfo, o primo de Carolina, que havia auxiliado na tentativa de sequestro de Maria Aparecida. Para cuidar dos seus ferimentos, Renata se afastou da empresa com uma licença médica, mas passou a receber ameaças de morte caso retornasse ao trabalho. Um mês após o atentado contra Renata, Mônica voltou ao trabalho, mesmo tendo um recém-nascido em casa para cuidar. Durante sua licença, uma das pessoas que visitou foi Carolina, que ficou sabendo do retorno da sua ex-chefe ao trabalho. Na manhã do dia 28 de dezembro de 2005, 10 dias após seu retorno ao trabalho, Mônica resolveu dispensar a carona de seu marido e ir para o trabalho no ônibus fretado que a empresa disponibilizou
utiliza para seus funcionários. O que ela não sabia era que Carolina estava esperando por ela, na rua de sua casa. Além de Carolina, no mesmo Corsa utilizado no primeiro crime estavam Aislan e Edson. Ao se aproximar do ponto de ônibus, Mônica foi alvejada com 5 tiros, disparados do banco de trás do carro que se aproximou dela. De acordo com testemunhas, o carro era dirigido por uma mulher. Mônica morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Santos. Além de um filho recém-nascido, ela deixou para trás seu marido e uma filha de 4 anos. A polícia começou a investigar o caso, mas a linha de investigação era incerta, já que tanto Mônica e seu marido não tinham inimigos, amantes ou dívidas. Por uma incrível coincidência, a escrivã da polícia de Santos, ao preencher a ficha de Mônica, notou que ela trabalhava na mesma empresa que sua sobrinha Renata Borelli, que também tinha sofrido um atentado a tiros poucos dias antes. Mesmo não acreditando que os 2 casos estavam ligados, a polícia rastreou o telefone da onde partiram as ameaças a Renata, a tentativa de chegar a algum suspeito. E chegaram até Rodolfo. Rodolfo, percebendo a gravidade dos crimes em que estava envolvido, entrou em contato com os outros envolvidos. A essa altura, a polícia já tinha conseguido ligar o número da placa anotado por Maria Aparecida ao usado no ataque contra Mônica. No dia 20 de janeiro de 2006, Carolina foi presa pela polícia de São Bernardo, em Cubatão, sob a acusação de mandar matar suas 2 ex-colegas de trabalho. Edson também foi capturado horas depois. Everton se entregou no dia seguinte, afirmando ter participado somente da tentativa de sequestro de Maria Aparecida. Os demais envolvidos foram levados à justiça nos dias seguintes. Carolina confessou os crimes e afirmou que a intenção era apenas assustar Mônica. Para isso, ela teria pagado a Aislan e Edson o valor de R$2.000 e R$3.000, respectivamente. Ela alegou que não queria realmente matar Mônica, mas sim aterrorizá-la o bastante para que não voltasse mais ao trabalho. No entanto, é difícil acreditar nessa versão, considerando que Mônica foi alvejada por 5 tiros e Renata por 4. Carolina foi condenada no dia 29 de agosto de 2007 a 30 anos e 4 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e pelo crime contra Mônica e pela tentativa de homicídio de Renata e Maria Aparecida. Todos os outros envolvidos também foram condenados em primeira instância. Edson Siqueira dos Santos foi condenado a 17 anos pela participação na tentativa de homicídio de Renata. Rodolfo Queiroz dos Santos e Everton Moura Andrade foram condenados apenas pela tentativa de sequestro de Maria Aparecida, recebendo uma pena de 16 anos cada um. Um ano depois, em 2008, Aislan Dionísio dos Santos foi condenado a 26 anos de prisão por ter sido o autor dos disparos que tiraram a vida de Mônica e feriram Renata. A defesa de Carolina entrou com um recurso em março de 2009. Por uma decisão unânime, os juízes decidiram manter a condenação e Carolina segue presa. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.